Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai contar a história de um certo rei português que tinha umas ideias meias doidas na cabeça e que por conta dessas ideias acabou prejudicando Portugal, o Brasil e a própria Espanha. Hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre a União Ibérica. Uns 45 anos depois que Portugal tinha começado a colonização no Brasil, Portugal tinha na época um rei chamado Dom Sebastião. Esse rei é conhecido por ter sido um católico fervoroso. O que isso quer dizer? Além de ser um grande monarca para Portugal, ele também era um grande religioso. Não é segredo para ninguém que o objetivo da coroa portuguesa desde o início da Era das Navegações também era conquistar territórios que fossem dos árabes e entregar esses territórios para a Igreja Católica. O grande problema é que naquela época os reis iam à guerra. E quando um rei vai à guerra, o mínimo que ele precisa é segurar uma linha de sucessão. Só que Dom Sebastião também adquiriu uma outra fama, a fama de não gostar muito de certas coisas, vamos dizer assim, que ajudam a você ter um filho. O problema é que quando Dom Sebastião foi lutar uma guerra contra os árabes no território que hoje nós chamamos de Marrocos, ele acabou desaparecendo. Desapareceu? Sim, o rei português desapareceu. E ele não tinha filhos. O fato dele não ter filhos deixou um grande problema para Portugal. Quem vai assumir o trono português agora? O parente mais próximo que ele tinha para poder tomar conta da situação era um tio que era bispo, ou seja, era um representante da Igreja Católica. Até aí nenhum problema. O problema principal, na verdade, era o seguinte: esse cara também não podia ter filhos, porque como ele era um religioso participante do clero, ele não poderia se casar. Isso obviamente deixou Portugal transtornada. E durante 2 anos, já que ele era muito velho, ele até governou Portugal. Mas em 1580, esse cara acabou batendo as botas e Portugal ficou sem rei. O problema de Portugal ficar sem rei é que agora estava aberta a linha de sucessão. Quem poderia tomar conta desse lugar deixado por Dom Sebastião de forma imprudente, vamos ser sinceros? Bom, sobrou um parente distante, que por um acaso ou não, era Filipe II, na época, rei da Espanha. Talvez você se pergunte como o reino de Portugal e o reino da Espanha têm parentes consanguíneos. Bom, na época em que se começou a formação das grandes monarquias, uma das táticas dos reinos que eram pequenos não lutar mais um contra os outros era a aliança de casamento. Havia parentesco tanto da parte dos espanhóis quanto dos portugueses, no território que nós chamamos de Espanha e Portugal. A gente chama esse período da história de União Ibérica porque tanto Portugal quanto Espanha fazem parte do território que antigamente se chamava de Ibéria. E União, obviamente, porque as duas coroas acabaram se unindo numa só. Fato é que quando Filipe II assume o trono de Portugal, ele mantém a autonomia política portuguesa e ele passa a recolher impostos de Portugal para a coroa da Espanha. Como as coroas estavam unificadas, até aí nenhum problema. E os nobres portugueses apoiavam Filipe II porque sabiam que se houvesse um processo de sucessão fora da linhagem da família de Avis, que era a família do Dom Sebastião, haveria um problema sério, que poderia ser uma guerra civil em Portugal. Até aí tudo bem. O grande problema é que a Espanha era um dos grandes reinos da Europa naquela época. E França, Inglaterra, mas principalmente Holanda, eram inimigos declarados da coroa espanhola, que estava abarrotada do ouro que ela conseguia pegar na América Central, que eram os territórios dela na América. O problema é que a Espanha, tomando agora também conta do Reino de Portugal, tornaria o maior império da época, já que também teria as colônias portuguesas, tanto do lado da África quanto do lado do Brasil. Isso acabou, obviamente, despertando o desejo dessas outras coroas acabarem tentando diminuir, pelo menos, o poder da Espanha. E de que forma poderia ser feito isso? Atacando os territórios que eram considerados mais frágeis. É por isso que acaba acontecendo a invasão francesa no Maranhão, posteriormente a invasão holandesa em Salvador e também em Pernambuco. O problema todo é que o rei da Espanha não iria se comprometer com Portugal
já que aquela não era a coroa principal dele. O fato é que Filipe II, depois Filipe III e também Filipe IV, que foram os três reis que governaram Portugal de 1580 até 1640, não davam tanta importância assim para o reino lusitano. Isso acabou fazendo com que Portugal acabasse tomando maior prejuízo nesse período que a gente chama de União Ibérica. Primeiro, perdeu parte do território para a França na conquista do Maranhão, que depois eles suaram a camisa para conseguir expulsar os franceses. Segundo, viram o território de Pernambuco ser dominado pela Holanda por vários anos. Mas isso é tema para outra aula, porque o que a gente precisa entender nessa aula é algo muito simples. A União Ibérica, na verdade, é a pior coisa que poderia ter acontecido para o reino português. A Holanda, que era sua parceira comercial, se torna sua inimiga, porque agora o rei da Espanha é o rei de Portugal. A França, percebendo a fragilidade do reino português, que agora não tem um representante que esteja no país, também acaba vendo a possibilidade de invadir alguns dos seus territórios. E no meio disso tudo, a coroa portuguesa acaba perdendo seu principal negócio, que era o comércio de especiarias. A Holanda foi até a Índia, conseguiu negociar a comercialização de especiarias por um valor que ficava muito melhor para os indianos comercializando com os holandeses. E aí Portugal ficou sem o seu principal negócio, perdeu o território e quando finalmente formou uma nova dinastia, que é a dinastia de Bragança e Orleans, da qual faz parte os reis que vocês conhecem, como Dom Pedro I, Dom Pedro II e Dom João VI, Portugal, quando voltou a ser governada por um rei essencialmente português, estava completamente falida. O que a gente pode tirar de lição dessa aula? Primeiro, o rei não deveria de forma nenhuma ter ido à guerra sem ter um filho. Mas o Dom Sebastião acreditava que Deus iria protegê-lo e que ele iria voltar para casa são e salvo. Segundo, nunca, sendo um rei, pense em formar uma casa dinástica na qual você não tenha parentes por perto que tenham a possibilidade de procriar. Se o tio do Dom Sebastião não fosse um membro do clero, talvez a linhagem de Avis poderia continuar. E terceiro, e não menos importante, nunca dê espaço para o seu inimigo poder atuar no seu território. É sempre bom lembrar que a Espanha e Portugal não eram melhores amigos, pelo contrário, eram rivais históricos. Então não dava para nem Filipe II, terceiro ou quarto tomar conta de Portugal de uma forma que prejudicasse os negócios da Espanha. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo e alguma sugestão de um próximo tema de aula. Muito obrigado por ficar até aqui e até a próxima.